Cadastro de documentos. A tela de cadastro de documentos pode ser acessada por meio do menu Documentos, Cadastro de documento interno, ou simplesmente pelo atalho F2. O primeiro campo a ser preenchido é o da espécie documental, no qual o usuário deve simplesmente escolher qual documento que tem em mãos para ser cadastrado. Ao clicar na seta de drop-down, o sistema abre uma extensa lista com todas as espécies documentais contempladas no Plano de Classificação de Documentos do Senado Federal, como, por exemplo, ofício, memorando, parecer, relatório, contrato, etc. Sempre que o plano for modificado por qualquer motivo, a lista será atualizada automaticamente. Caso o usuário não encontre a espécie documental desejada na lista apresentada ou esteja em dúvidas quanto ao que deve escolher, basta enviar um e-mail para cigadsuporte@senado.leg.br ou ligar para os ramais 1563 e 3719. O campo Classificação Arquivística é objeto de um vídeo específico e não será tratado nesse momento. Todos os campos com asterisco vermelho são de preenchimento obrigatório. O número de origem é um deles e deve ser preenchido com um número dado pelo órgão produtor do documento. Caso não haja um número de origem claro, basta completar o campo com as letras S/N, SN, que significa sem número. O campo Data do documento deve ser preenchido com a data de produção do documento. Muita atenção para não confundir a data de produção com a data de cadastro. A data de produção está registrada no próprio documento. O suporte do documento indica se a informação foi registrada em papel ou em dígitos binários. O suporte define se a tramitação será por meio físico ou em ambiente digital. O campo Acesso indica se o documento possui alguma restrição ao acesso. A maior parte dos documentos que circulam no Senado Federal são ostensivos e devem ser cadastrados como tal. O próximo campo obrigatório é o campo Assunto, onde o usuário pode descrever de maneira clara e resumida o assunto principal ou, em alguns casos, a ementa do documento. O último campo de preenchimento obrigatório é o Interessado. Indica, como o próprio nome do campo sugere, quais são os maiores interessados no documento, sejam servidores, unidades ou pessoas jurídicas. Há outros campos de preenchimento opcional que servem para auxiliar futuras pesquisas aos documentos. Quanto maior for a quantidade e qualidade dos dados inseridos na hora do cadastro, maior será a velocidade de recuperação do documento pesquisado no futuro. O campo Referência serve para indicar que o documento faz referência a outro documento ou processo já cadastrado no sistema. Outro campo acessório é o Resposta ao, que, como o próprio nome sugere, indica que o documento esteja respondendo a algum assunto ou demanda levantado por outro documento ou processo. Estes campos devem ser preenchidos com um número de protocolo. Caso a apreciação do documento necessite de um prazo específico, o usuário pode indicá-lo no campo Prazo de Resposta. A ativação desse campo avisará ao destinatário do documento o prazo necessário para a resposta. Toda a atenção deve ser dada ao número de folhas do documento. A contagem é em número de folhas, frente e verso, e não o número de páginas. Caso o documento a ser cadastrado seja originário de um órgão ou entidade fora do Senado Federal, no menu Documentos, o usuário deverá escolher a opção Cadastro de documento externo.